A partir de agora você acompanha o programa Com Você Agricultor. Notícias, mercado, clima, tecnologia, entrevistas, conversas e conhecimento especializado sobre agricultura. Com Você Agricultor, na 87,9, Rádio Comunitária. Bom dia, boa tarde, ouvintes. Estamos no ar em mais um Com Você Agricultor, um programa realizado pelo Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná e a Paremater, unidade de Santa Helena, em parceria com a Rádio Comunitária Liberdade. Eu sou a Daiane Lenz, aqui comigo no estúdio o André Vitório. É muito bom ter a sua companhia. Bom dia, boa tarde, pessoal. Hoje, excepcionalmente, estamos sem o Carlos. Vamos conversar um pouquinho sobre bem-estar animal e a influência disso na produção agropecuária. E fique ligado, daqui a pouco voltamos. Rural em Foco. E vamos iniciar o nosso Rural em Foco com as notícias do Bloco Agrícola. O USDA, a colheita de soja nos Estados Unidos é reportada em 6% e de milho sobe para 10%. Cerca de 59% das lavouras estão em condições boas ou excelentes. É isso mesmo, né, André? Os Estados Unidos aí sempre começa com uma previsão de safra mais baixa e vai melhorando com o passar do tempo, né? A gente estava esperando muita seca aí para o cinturão do milho, né? Parece que não foi tanto assim. Pois é, se esperava uma quebra de safra para os Estados Unidos, a gente tinha até essa expectativa de que ia mexer muito no mercado, os valores iam subir muito, né? E ainda bem que não vai ser tanta quebra, as produções, a expectativa está muito boa, eles estão com uma previsão de colheita de áreas boas a excelentes em mais de 60%. Então deve manter os estoques mundiais de grãos até pelo menos a nossa safra. E a colheita deles segue avançando aí dentro de um ritmo já esperado, vamos dizer assim, né? Isso impacta diretamente aqui no nosso mercado, porque os Estados Unidos aí junto com o Brasil são os dois maiores produtores aí de grãos, né? De commodities do mundo, celeiros, né? Do mundo, são né? Os celeiros do mundo, pois e é. Que exportam grãos para todo o resto do mundo. Então a gente tem sempre essa expectativa da safra eles têm da safra nossa, e já começaram a ter inclusive os embarques deles, né, de grãos para exportação, estão se mantendo dentro dos níveis normais. Isso está mantendo um preço ali da soja meio que em stand-by, esperando o que vai acontecer. E aí com perspectiva de um pouco de queda também, né, no preço da soja. Como é todo início de safra, né? As pessoas esperam para ver como vai ser a produção, aí você vai ter um afluxo, uma entrada de produto no mercado. Os vendedores aproveitam para jogar os compradores aproveitam para jogar o preço um pouco para baixo, vai ter uma concorrência e a gente espera que esse preço tenha um ajuste por um tempo. E os Estados Unidos em colheita e a gente em plantio, né? Então, mesmo com o fim do vazio sanitário no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, as altas temperaturas e pouca chuva podem atrasar o plantio de soja. Isso aí a gente já viu ano passado, né? Que muitos produtores acabaram plantando a soja no seco, no pó, né? Porque houve um atraso aí nas chuvas. Na verdade, a gente teve pouca chuva, tirando o mês de janeiro, aí todo o resto do período de safra do ano passado foi um período seco, né, devido à laninha. Esse ano nós vamos ter laninha de novo, então previsão aí de atraso de plantio. Claro que o valor da soja ano passado acabou compensando, né? Já tem bastante gente plantando aqui na região de Santa Helena, a gente anda e vê máquina para todo lado, inclusive quem anda na estrada, cuidado, temos muitas máquinas na pista, na estrada, mas a expectativa é que esse ano não atrase tanto quanto ano passado, até porque a gente viu algumas chuvinhas, né, para plantio, já os produtores estão achando que é suficiente. Vamos aguardar, a gente tem previsão de vários veranicos durante essa safra, então todo cuidado é pouco, mas o risco é inerente à atividade de plantio, né? E principalmente no Mato Grosso aí, que é o nosso maior produtor de soja do Brasil, né? Os produtores estão plantando, né? Iniciando os plantios aí da soja e já fazendo a comercialização da safra 2022-2023, né? Para você ver como a coisa tá adiantada. A gente tem aí a venda, né, do produtor de uma safra que vai ser plantada no final do ano que vem. Então, assim, são negociações
que já prevêem uma dificuldade de estoques, então já está se negociando a um preço melhor. Espera-se que seja um preço melhor. Mas o mercado é o mercado, a gente nunca sabe quanto que é o preço de amanhã. O que tem avançado bastante, na verdade, é o plantio da safra 2021-2022 de milho, né? O Centro-Sul já alcançou aí 22%. Semana passada estava bem menor, né? Puxado principalmente pelo Paraná e algumas áreas do Mato Grosso onde já choveu. Essa chuva ainda é bem pontual, a maioria dos lugares não teve chuva suficiente, a umidade no solo principalmente está baixa, bem baixa, e as temperaturas altas, né? A gente vê aí ondas de calor que essa semana já vieram com força. E a gente está com uma tendência aí de redução nos preços do milho, né? Estamos aí com tendências distintas entre as regiões, né, segundo os dados do CPEA, mas de certa forma está prevalecendo o recuo no valor do milho, né? Muito puxado pelo início da colheita americana. Então espera-se que se tenha um abastecimento dos estoques e vai ter então uma redução do valor, como é normal. A gente não avalia como uma coisa duradoura. E provavelmente esse estoque ele não mantenha muito tempo, então o preço deve voltar a subir antes ainda da próxima safra de verão. Brasil importa 56,7 mil toneladas de milho na semana e setembro de 2021 acumulou 66,49% mais desembarques do que todo setembro de 2020. Quer dizer, de qualquer forma a gente está importando, né? Nós já comentamos nas semanas passada e retrasada, né? Essa importação do Brasil, do milho de fora, é muito baseada no necessário para a alimentação animal que nós temos. O preço fora estava melhor, os nossos estoques estão baixíssimos, então está se trazendo milho de fora para suprir essa cadeia de carnes. Ministério da Agricultura está preocupado com o pouco feijão de 2022. Olha o preço do feijão querendo subir. O Paraná é um grande produtor de feijão, né? Também, né? Então o preço da soja tem pressionado muito a diminuir as áreas de plantio de feijão. E isso corre o risco de faltar um alimento que é um alimento básico da alimentação no Brasil, né? Do brasileiro. O feijão com arroz é a base da nossa alimentação. Com o preço subindo demais, o feijão é uma das nossas fontes proteicas mais importantes. Então o Ministério da Agricultura está preocupado nesse sentido. Preço médio da mandioca sobe pela 11ª semana consecutiva, segundo dados do CPEA. Pois é, mandioca subindo, mas ainda não está compensando, né, em relação ao preço de lavouras temporárias aí, né, grãos. E por ser uma safra de ciclo longo, né, ela é uma safra anual, bianual, então apesar do preço ter subido, ainda não bate o preço de se fazer safras curtas, sazonais, como milho, soja e as safras tradicionais. Vamos para as notícias do bloco pecuário. Sem exportar para a China, o preço da carne bovina pode desabar no Brasil e parte dos frigoríficos voltou às compras, mas os negócios seguem mornos e aguardando o retorno da China. Será que vai desabar o preço da carne, André? É esse o termo? Desabar mesmo? A notícia é um pouco catastrófica, né? Um pouco mais chamativa do que deveria ser. Mas existe um medo, porque já tem 12 dias que teve aquelas notificações de vaca louca atípica, né? De encefalopatia espongiforme bovina em caso atípico em 2 frigoríficos do Brasil. Aí a China parou importações, a Rússia entrou na onda também, segurou algumas importações. E isso tem restringido aquela carne abatida para ir para fora. Então os frigoríficos vão tentar escoar isso internamente se não for liberado esse embargo. Aí existe uma chance de baixar por algum tempo o preço da carne com essa entrada dessa carne no mercado interno, mas não tende a ser uma coisa muito duradoura. E a Inglaterra confirma caso clássico de vaca louca. A gente está falando dos casos atípicos do Brasil, né? São casos que não causam doença, são casos de notificação obrigatória. E, no entanto, essa da Inglaterra, que foi o foco há uns anos atrás da doença e a origem, esse é um caso clássico. Isso lá aconteceu a doença, então vai ter um embargo forte lá e, infelizmente, pode causar algum respingo aqui por causa dessas notificações que a gente teve recentemente.
Exportação de frango desacelera na semana, mas já é 80% do total de setembro de 2020. É uma desaceleração em relação ao mês passado. No entanto, o mercado do frango continua super bem, super aquecido. Isso, em comparação ao ano passado, a gente vê como aumentou, né? E deve se manter assim porque a previsão é que o mercado não tenha grandes flutuações. Cadeia produtiva do leite vai realizar campanha nacional para estimular o consumo do produto no país. Tá se prevendo aí uma semana do leite, assim como a gente tem a semana do consumo de peixe, a semana de outras carnes, né? Eles estão prevendo uma semana do leite para incentivar o consumo de leite, prevista para ocorrer nessa primeira quinzena de novembro. Vamos ver como vai acontecer, se isso vai ajudar, né? Esperamos que sim, a produção de leite não anda muito fácil. O preço do leite sendo puxado pelos laticínios para baixo, então a gente tem pouco leite no mercado, a gente tem o consumidor consumindo menos e a alimentação só subindo o preço, né? A gente tá saindo do inverno, mas não teve chuvas suficientes para reposição do pasto, então é uma fotografia complicada da cadeia do leite atual. E como a alimentação, né, tá mais cara, alguns produtos, né, laticínios, principalmente assim queijos, iogurtes, né, a população acaba deixando de consumir esse tipo de produto, né, para diminuir aí o custo da alimentação, né, mensal, que tá pesado, o alimento tá caro, né? Não tá fácil. E isso, o reflexo disso é que a produção de leite no Brasil não esteve tão baixa nos últimos 3 anos, pelo menos, que é um levantamento do CEI Leite, da Embrapa. Esse ano ele está chegando num patamar dos mais baixos que já teve em volume. Então é um reflexo da dificuldade que a cadeia do leite tá tendo atualmente. Após registro de peste suína africana no Haiti, a Associação Brasileira de Proteína Animal reforça a campanha total de prevenção no setor. Vem um pouquinho atrasado, mas é bom que tenha essa conscientização, né, da população. A gente vê na televisão, a gente vê as notícias falando para evitar trazer subprodutos de carne suína, linguiça, salame, tudo isso está sendo bem reforçada a fiscalização da entrada no país pelo risco da chegada dessa peste suína africana. Que causa muito prejuízo aí. Vamos aí para nossa previsão do tempo. Olha, tá nublado lá fora, pelo menos a hora que a gente entrou pro estúdio, né? Mas a previsão não é para chuva, não. Nós vamos manter muito calor essa semana aí. É uma pequena previsão de 6 milímetros aí pro sábado, que vai ficar parcialmente nublado. E depois, acho que só depois do dia 1º, se eu não me engano, que tem chuva. Após o dia 25 tem a previsão de uma entrada de frente fria com alguma chuva, né? Por enquanto, vamos ficar nessa onda de calor, né? Teve até as notícias que temos ondas de calor esses dias. A gente já nem precisava da notícia, já percebemos, sentimos aqui em Santa Helena. Ontem tava quente, né? Ontem tava feio. A expectativa que eles falam é que tem aumentado 5 graus acima do normal, então para nós aqui deve ter aumentado um pouquinho mais até. Assunto que tem tudo a ver com o tema do nosso programa de hoje, que a gente volta depois do intervalo para falar sobre bem-estar animal. Isso aí, fique ligado, pessoal. Já voltamos. Com você, agricultor, volta já. Voltamos com o programa Com você, agricultor. Estamos de volta. Hoje teremos uma conversa descontraída. Roda de conversa. E hoje, para nossa roda de conversa, o tema será bem-estar animal e produção. Então vamos conversar sobre os cuidados do bem-estar animal e qual a importância desse tipo de cuidados voltados à criação. Para nos guiar nessa conversa, então aqui o médico veterinário André Victor, que é extensionista do Escritório Municipal de Santa Helena. André, vamos iniciar aí tocando no assunto bem-estar animal, que muito fala assim, cuidado com o animalzinho bonitinho, né? Às vezes parece um pouco papo de ecochato, vamos dizer assim, né? O pessoal tem um pouco essa visão, mas o bem-estar animal ele vai além disso, né? Além de se importar com os animais, né, André? Com certeza, não deixa de ser, né? Quem trabalha com criação sabe que a maioria dos animais a gente percebe que eles têm
emoção, sentimento e coisas, mas isso não é o foco que a gente vai trabalhar hoje, né? Hoje nós vamos falar o impacto desse bem-estar na produção. Então, por que o produtor deve cuidar desses animais melhor, né? De uma forma que ele se sinta bem? Não é só porque ele gosta do animal, trata como se fosse um pet, né? Aquele animal de estimação, mas porque isso com certeza impacta sobre a produção, seja ela produção de leite, seja produção de carne, seja crescimento, seja reprodução, né? Quem trabalha com reprodução também tem um impacto muito grande, o bem-estar. E vamos tratar isso aí em detalhes um pouco até o tempo que o tempo nos permite. Hoje, que esse é um assunto assim que dá bastante pano para manga, né? Mas assim, hoje boa parte das pesquisas voltadas aí para a produção animal, elas são no sentido de bem-estar animal, né? O quanto que essas medidas de bem-estar impactam aí diretamente na produtividade, né? Mas assim, explica pra gente qual que é o conceito que embasa o bem-estar animal, né? Esse termo bem-estar animal. O básico assim que a gente vai ter do bem-estar é considerar que um animal, ele para estar considerado em boa situação, ele deve estar livre de fome e sede, né? Ele tem que estar saciado, principalmente fome e sede. Aí a gente já tem algumas situações climáticas até esse ano, inclusive no leite e na criação animal, que a gente vê essa dificuldade. O animal deve estar livre de desconforto no ambiente. Aí a gente tem duas condições aqui que dificultam bastante também, que é a temperatura, né, o calor e a umidade. Isso em certas situações vão atrapalhar bastante, vamos falar disso um pouco mais à frente. O animal deve estar livre de dor, né, de doença ou qualquer outra injúria que cause um desconforto. O animal deve ter espaço para expressar os comportamentos mais próximos do natural possível, né, senão ele entra numa situação estressante. E livre de medo, né? Esse é o básico do conceito de bem-estar animal, que o produtor vai ter na prática do dia a dia. Fora isso, tem questões fisiológicas, claro, mas aí a gente não vai entrar nesse detalhe, que aí já fica mais complicado de passar nesse tempo que a gente tem. E é engraçado que esse conceito de bem-estar animal, ele está dentro da atividade produtiva, né, da criação. Às vezes o produtor ele nem percebe isso, mas, por exemplo, quando ele escolhe uma raça que se adapte melhor a uma determinada região, por exemplo, aqui o município de Santa Helena é um município bastante quente, né? Então você tem ali uma raça de algum tipo de animal que se adapta, por exemplo, à região de Cascavel, que tem uma temperatura mais baixa, mas não se adapta aqui. Na verdade, isso é dependente aí em função das questões de bem-estar, né? E isso varia de animal para animal, né? Vamos falar que a gente aqui trabalha muito a tilápia na nossa região, por exemplo, na piscicultura. É um animal muito bem adaptado às condições que a gente tem, tanto de frio, que ele suporta a nossa quantidade de frio, quanto de calor, que ele suporta o calor que a gente chega. E se a gente trabalhasse, por exemplo, com peixe do norte, muitas vezes no inverno dá problema. Se trabalhasse com peixe do sul, aí no verão a gente pode ter problema. Então a tilápia hoje é excelente para nossas condições. Vamos pensar no ovino. Os ovinos de lã do sul teriam alguma dificuldade aqui por conta do verão, que é muito quente. Então a gente trabalhar com um intermediário ali, um animal já de condições mais adaptadas ao calor, talvez seja mais interessante. Por exemplo, uma mistura de santinês, um dorper, são animais que aguentam já um calor um pouco mais, né? Um clima temperado, como que a gente chama aqui, que é o que a gente tem. Então a gente vai ver isso também em bovinos. Você trabalhar com uma holandesa no calor é muito mais difícil que trabalhar, por exemplo, com o Jersey. O Jersey ele aguenta um pouco melhor o calor, né? Então todos os animais, cada um deles tem as espécies mais adaptadas ao clima ideal, às condições do local. Tudo isso é uma questão de bem-estar. Por mais que a gente não fale, né? Por causa do bem-estar eu vou escolher tal espécie. Mas você está escolhendo porque ela está adaptada. E isso vai gerar bem-estar àquele animal nessa situação. Essa questão aí da escolha da espécie ou da variedade, né, que a gente vai criar, ela varia aí muito em função climática, função, né, de como que é a condição da nossa propriedade. Mas ainda que a gente escolha uma espécie que se adapte,
é importante também que a gente tome algumas medidas para melhorar essas questões, né? Faça manejos, né? Tenha algumas estruturas, né? E às vezes o custo de implantação, né? A dificuldade de implantação, ela é muito baixa e gera um resultado muito bom no futuro, né? Explica para a gente, assim, basicamente, quais que são os fatores que podem prejudicar os animais, né? Então a gente tem manejo, né? Principalmente aí densidade de estocagem, né? Uma outra questão que a gente tem muito disponibilidade de água para os animais, principalmente os ruminantes, né? Vamos deixar a parte da água um pouco mais para frente, que aí a gente trabalha mais em detalhe. Mas o manejo é aquilo que a gente faz o animal fazer. Por exemplo, passar num curral, os bovinos, para fazer uma vacinação, você fazer esse manejo da maneira mais rápida e menos que cause menos incômodo para esse animal possível, né? Especialmente animais de leite, que quando você estressa o animal, você vê a queda de leite assim imediata praticamente. Mas nos animais de corte também tem algum impacto. Então a gente vê o manejo de peixes, por exemplo, quanto menos tempo você trabalhar com peixe fora d'água, melhor vai ser o seu resultado, com menor mortalidade, com maior rapidez para ele voltar a se alimentar normalmente. Isso é uma pergunta muito comum dos produtores, mas como que eu faço determinado manejo? Por exemplo, aqui o André citou piscicultura, como que eu vou fazer, por exemplo, uma transferência de peixes de um tanque para o outro dentro da mesma propriedade? A maneira mais correta de se fazer é aquela que você vai manipular menos os animais, que esses animais vão se manter menos tempo fora da água e vai gerar um estresse menor para esses animais. Essa questão do manejo, estresse de manejo, para a cadeia de carnes aí, o pessoal do frigorífico já está bem acostumado, porque o animal, na fase ali pré-abate, se ele for estressado demais, isso diminui a qualidade da carne depois, mais tarde. Até o tempo de prateleira, né, o quanto que essa carne vai durar, vamos dizer assim, né, a validade dessa carne depois, ele diminui em função do estresse que ele teve aí nesse período pré-abate. Então, é importante que os animais jejuem, né, e que haja aí menos impacto aí no bem-estar, estresse o mínimo possível, né? Claro que não tem como você manejar um animal sem causar estresse nenhum, mas é sempre causando o mínimo possível de estresse que a gente tem que fazer, e isso tem forte impacto na indústria. Isso, as cadeias de frango e suíno já estão muito mais adaptadas, né? Muito mais avançadas nesse sentido. Tanto que o suíno pré-abate hoje se maneja com o mínimo estresse possível para evitar esse problema na carne, né? A carne pode ficar muito ruim a ponto de ser descartada do suíno que passa por muito estresse nesse pré-abate. Você vê o frango, se ele tiver numa situação ambiente no final da engorda ali, um frango de engorda, você pode ter mortalidades súbitas. Então é bem complicado o fim de engorda do frango para quem trabalha com avicultura de corte, está bem acostumado com essa situação. Isso é uma questão de bem-estar. É você dar ambiente adequado para aquele animal se manter vivo e se manter bem, né? Quem tem aviário aí sabe, né? Quando esquenta aí dentro do aviário, se pifa aí cai uma energia, né? Cai uma energia, sabe? E tanto de aquecimento quanto de resfriamento, né? Das estruturas e umidade, de e até coloração nas lonas, né? Coloração do local, luzes ideais, tudo isso em frango já se tem estudos muito avançados. A avicultura de corte aí dentro da produção animal, salvo engano, é o que está mais avançado em pesquisa, né? Vamos dizer assim. Tecnologia. A gente vê aí, é bom sempre lembrar, frango não tem hormônio, tá, gente? Frango, ele é um resultado da genética muito acelerada que ele já tem a nutrição super específica para cada etapa. Então, frango não tem hormônio, pode ter antibiótico dependendo da fase, mas hormônio pode apagar isso do caderninho que não tem mais. Vamos desmistificar, né, essa informação. É sempre bom a gente lembrar. Mas a gente estava falando de manejo. A gente fala de manejo, a gente tem que falar também da densidade dos animais. Quantos animais por área, quantos animais por metro cúbico se for peixe, né? Isso com certeza influencia em toda a sua produção. Depois que você colocou o animal lá,
é muito mais complicado você retirar depois, você vai ter algum prejuízo, né? Eu gosto de sempre pensar no ônibus lotado de manhã cedo, assim, horário de pico em cidade grande, você indo para o trabalho, aquele ônibus que você não tem nem espaço para se mexer dentro, você já chega no trabalho estressado. Então agora você pensa um animal vivendo constantemente, né, o ciclo de vida dele inteiro nessa condição, né? Um elevador cheio de gente, a gente já se sente mal, né? Com o animal não é diferente. Vamos falar aí que a gente tem alguns fatores que isso vai impactar muito, né? Primeiro, a produtivo, né? Ele não vai crescer tanto quanto ele poderia. Ele vai ter, por exemplo, na produção de leite, uma produção de leite menor do que poderia ter, do que se tivesse tudo adequado, né? A condição do animal viver. A gente tem a questão sanitária, né? Quanto mais apertado, essa questão que você comentou do ônibus cheio. Quanto mais próximo o animal do outro, mais fácil passar a doença de um animal para o outro também. Então você vai ter um animal com dificuldade de ambiente, um animal que vai estar estressado por causa dessa dificuldade, a imunidade dele cai e ele vai ficar mais suscetível a alguma doença, que às vezes até já tem no ambiente. E essa doença vai se espalhar muito mais rápido num rebanho que está apertado e adensado. Né? Isso acontece em qualquer uma das espécies, seja peixe, seja terrestre, seja ovinos, bovinos, frangos, suíno, tudo segue essa mesma ideia. Quando a gente fala em peixe, é muito importante a gente pensar o que é o ambiente do peixe. O ambiente do peixe é a água. Eu gosto de falar que quando a gente não cria o peixe, né? A gente cultiva a água, vamos dizer assim. Qualidade da água é o fator principal. Você coloca muito peixe, tem espécies, é claro, que aguentam uma densidade de estocagem um pouco maior, que é o caso da tilápia, né? Outras são diretamente, tem o crescimento assim diretamente influenciado pela densidade de estocagem, aumentou um pouquinho, já para de crescer. Mas é muito importante, não é só colocando e aumentando sempre o número de animais ali dentro do viveiro. Tem que sempre chegar num ponto de equilíbrio aí da tua lucratividade e a qualidade da água e também do teu produto. Em peixe a gente tem isso estabelecido muito em função da renovação de água, a qualidade da água que você tem, né? Mas a gente trabalha aí numa faixa aqui, né, que é o que a gente recomenda, de 3 a 6 peixes por metro, dependendo em qual é o ambiente que você tem na sua propriedade. Se você não sabe, assim como em bovinos e em ruminantes, né, que a gente chama, em ovelhas e bovinos, você avalia a sua propriedade o primeiro ano que você mora ali. Se você tem alimento suficiente, se você tem água suficiente, depois desse ano vai ser mais fácil de você planejar. Então comece devagar para depois ir aumentando. Não comece com uma alta produção para você começar já tendo problemas de cara. Então comece com a produção média, né, suficiente, claro, ninguém vai produzir menos do que precisa para viver, mas não entre com toda a potência assim que você acha que você pode, porque o seu ambiente pode não favorecer. Principalmente aí ruminantes, que a gente geralmente não vê tanto essa questão da taxa de lotação atrapalhando, vamos dizer assim, o bem-estar dos animais, né? Porque você solta eles a pasto, né? Então os animais que vão a pasto, você não chega assim a ver impactante aos olhos do produtor. Mas tem algumas medidas que podem ser tomadas que são simples e são baratas. Por exemplo, porque não é só eficiência produtiva, né, ganho de carne ou produção de leite, eficiência reprodutiva também depende de bem-estar animal. Eu tive um colega quando eu fazia mestrado que ele estava avaliando a questão de colocar sombrites, veja bem, não é nem sombra de árvore, sombrites no pasto para um grupo de animais e outro grupo em pleno sol. Aqueles animais que tinham, né, o sombrite, as vacas na verdade, né, que tinham o sombrite no pasto, eles aumentaram em mais de 30% a eficiência reprodutiva. O que é isso? É taxa de prenhez. Então foi feita a inseminação nos grupos em pleno sol e os grupos que tinham esse sombrite, né, e o sombrite teve uma taxa de prenhez muito maior, né? Para quem é de Santa Helena está acostumado com isso, né? No verão a taxa de prenhez ela cai bastante. Isso é muito em função do calor. Você tem que ter certas práticas, né, para essa reprodução no verão, de dar bem-estar para esses animais, né? Ter sombra, você preparar esse animal, baixar a temperatura dele antes de você inseminar. Então tem técnicas que você tem que utilizar, seja um sombrite, seja sombra de árvore, seja um silvopastoril, seja um compost barn.
são formas de você melhorar essa questão de bem-estar. Aqui a gente tem uma temperatura muito alta e quem trabalha com animais no sol está acostumado que no verão a taxa de prenhez, a gente vê a inseminação, vai lá embaixo a eficiência. Aí fica repetindo cio e repetindo inseminações. E então, tudo isso gera custo, né? E perda de produção, porque um mês que você demorou a mais para o animal emprenhar é um mês a menos que você vai ter de leite lá na frente. Você tocou aqui no assunto do sistema silvopastoril. Para quem não sabe, é aquele que você faz o plantio de árvores, né, para madeira, geralmente, dentro do pasto, né? Então você faz aí um plantio estratégico, que a gente utiliza mais é o eucalipto mesmo, para depois retirar a madeira. E é engraçado que nas propriedades em que a gente visita ou acompanha que tem esse sistema, né? Você chega ali quando está no horário aí mais quente do dia, os animais estão todos na sombra das árvores, alinhados, né? Parece que alinhados, sim. Ficam em fila para ficar na sombra. Até a gente, né? A gente não para para conversar parado no sol, né? Um sol igual o de ontem. Aí eu vi produtor ali que estava se abrigando na sombra do maquinário, né? Tava plantando, parou um pouquinho ali, abrigado na sombra do maquinário. Ninguém gosta de ficar no sol, né? Um sol quente desse. É desconfortável, né? E a gente vai falar assim, precisa ser um silvopastoril? Não necessariamente, mas você ter algumas áreas de sombra é interessante. Nem que sejam árvores espalhadas no pasto, uma área de árvores no meio da sua pastagem, ou você trazer os animais para um fechado no horário mais quente. Tudo isso são estratégias. A vantagem do silvopastoril é que ele vai estar pastejando no horário mais quente. Quem vê o animal a campo sabe que ele, quando está com muito calor, ele só deita e fica descansando. Ele só no máximo rumina. Ele não come, ele não bebe água, ele para, né? Ele fica praticamente estagnado. E quando você tem um ambiente favorável, ele continua comendo durante o dia, né? Nos horários inclusive mais quentes, e isso vai fazer com que ele produza mais. Vamos falar um pouquinho da água, acho que é interessante, a gente já está faltando menos de 10 minutos, acho que a gente pode falar. Para você que começou a nos ouvir agora, a gente está falando um pouquinho sobre o bem-estar animal na produção agropecuária, e quais os impactos que isso gera para o produtor, né? Vamos falar em questão de água. Água, em peixe não tem o que falar, né? Se não tem água não tem como criar peixe. Mas vamos falar um pouquinho na criação de bovinos e ovinos, por exemplo. A gente tem que ter água em volume suficiente, né? Então você tem que ter a quantidade para os animais. Quando a gente fala em bovino de leite, se fala em no mínimo 100 litros por animal dia, né? Menos que isso, o animal ele está em estresse hídrico, ele está com falta de água. Num período água vira leite, né? E água vira leite. Num período de calor como a gente está, isso vai ser maior ainda, porque ele tem perdas por evaporação, por respiração. Então essa necessidade vai aumentando, e conforme a produção de leite do animal, ele também precisa de mais água, né? Vamos falar agora em outro ponto importante na água. Não é só volume de água, é disponibilidade de água, né? O que isso quer dizer? Você tem coxos espalhados pela propriedade, de preferência se o animal for a pasto. Não fazer com que o animal caminhe muito, necessite de ir muito longe para buscar essa água, é isso? Não só isso, o ideal é que cada piquete tenha o seu bebedouro, né? Pode ser móvel, pode ser lá do jeito que você consegue fazer, mas que cada bebedouro tenha, cada piquete tenha o seu bebedouro. E outra questão, em animais, principalmente bovinos, né, a gente tem a questão de dominância entre os animais, né? Você tem aquele animal que bebe a água e fica ali em volta do coxo e não deixa animais os outros chegarem perto. Então você tem que ter uma área de coxo suficiente para o número de animais que você tem, senão o animal dominante vai ficar ali e não deixa os outros saciarem a sede. Dependendo do tamanho do piquete, é interessante colocar mais, né, do que um. Mais do que um, sim. Existe uma área mais ou menos ideal, assim, uma distância, vamos dizer assim, entre um bebedouro e outro, para bovino de leite, por exemplo? Depende do ambiente que é, né? Se você está trabalhando com bebedouros circulares, se é bebedouros lineares, se é em compost, se é uma área aberta, tudo isso a gente avalia. Se quem tiver dúvida, procura a gente que a gente ajuda a planejar. Mas existe esse número,
né? Mas depende do ambiente. Então cada caso é um caso. Mas vamos dar um exemplo aqui. Tem um cliente que a gente atendeu há um tempo, né? Hoje já está bem avançado já na tecnologia. O Carlos Galo e o seu Vitalino Galo ali de Santa Helena Velha, que estão hoje em compost barn, né? Eles passaram do sistema a pasto para o compost barn por questões de ambiente, para melhorar o ambiente, melhorar o manejo. Melhorou bastante e ultimamente eles fizeram uma pequena alteração. Teve um outro técnico que foi lá e falou: olha, você está com volume de água suficiente, mas você está com poucos bebedouros. Espalha mais os bebedouros pelo compost barn. Ele colocou mais alguns bebedouros pelo compost e só essa distribuição de bebedouros aumentou a produção de leite de mais de 2 litros por animal. Bem-estar tem essas coisas, né? Às vezes são medidas muito simples que dão uma grande diferença na produtividade, né? A vantagem aí do bovino leiteiro é que você vê muito rápido esse ganho, né? Impacto, Vê de uma maneira muito direta esse impacto dessas medidas simples. E a gente percebe, né? É bem interessante assim você ter essa realidade, você vê o que está acontecendo nos seus animais. Animais de abate, muitas vezes a gente demora um ciclo de produção inteiro, né? Para ver, por exemplo, eu melhorei bem-estar animal e daí lá no final, por exemplo, eu vou ter uma melhora na conversão alimentar. Isso é só no final do lote que a gente vai ver, né? Então, às vezes, dependendo, demora aí 3, 4, 5, 6 meses ou mais para você conseguir ver, dependendo do tipo de animal, né? É interessante a gente comentar, né, algumas estratégias que existem, que o produtor pode adotar, que não é tão caro e que em Santa Helena é viável. Santa Helena tem um volume de chuvas distribuídas durante o ano bom comparado a outras regiões do Brasil. Quem tem áreas cobertas, que tem um telhado bom, né, uma área de telhado grande, pode trabalhar com acúmulo de água em cisternas para usar essa água, seja para alimentação animal, seja para irrigação, mas para você ter essa água como reserva para você usar em momentos que você não tem água. Aviário, por exemplo? O aviário ele não vai ter tanta necessidade de água. Não, digo ele assim, poços, o telhado, né, do aviário para Isso, o barracão dos bovinos, a área da ordenha, né, a sala de alimentação, tem telhados grandes. Se você canaliza essa água para uma cisterna, usando, claro, as técnicas de evitar a contaminação de água, às vezes se for usar para beber, é bom ter um clorador nessa água, mas é uma água que você vai ter disponível para a época que não tem água. Então você fazer a cisterna, precisa ser aquela cisterna bonita, caixa d'água de PVC? Não precisa, você pode fazer uma cisterna de fibrocimento, sai mais barato, se precisar do projeto a gente fornece, né? Tem alguns materiais para você mesmo fazer a sua cisterna. Aí deixa ela lá no ponto mais alto da sua propriedade, só bombeia para cima para ela ir e ela fica lá. Você pode usar isso para irrigação do pasto, por exemplo. Você vai ter um pasto irrigado por boa parte do ano. Nessa época, igual a gente tá agora e já com efeito de laninha, a previsão de não ser muito boa chuva aí pelo verão. Na época que deveria chover, não vai chover, então a gente tem uma previsão de falta chuva aí até dezembro, janeiro, né? Então, a gente incentiva o produtor daqui de Santa Helena, especialmente, pensar, usar um pouco mais de cisterna. A água, você fazendo um controle de qualidade, você pode usar ela até para beber, né, para os animais beberem, no caso. É só trabalhar com a sanidade corretamente, fazer a cloração, vai ser muito, muito vantajoso para o produtor. Você fala em sanidade, mas é bom a gente lembrar também que o animal em boas condições de bem-estar, ele é mais resistente a doenças, né? Com certeza, a imunidade ela é totalmente dependente do bem-estar. Você imagina a gente quando passa uma semana ali, digamos uma semana, o pessoal está na semana de plantio. Passou o plantio, vai baixar a imunidade ali, porque você passou uma semana muito estressada, é comum, vira uma gripe, vira alguma virose, vira alguma coisa que vem só porque a sua imunidade está baixa. Os animais não são diferentes, se eles passarem por uma situação muito estressante, a imunidade deles abaixa e uma doença que nem viraria doença acaba incomodando. André, esse é um assunto que rende bastante, né? E a gente já está aí no nosso limite do tempo do programa. Você gostaria de deixar algum recado final, reforçar algum ponto aí para os nossos ouvintes? Com certeza, eu acho que a gente pode reforçar aí que a gente
tem pontos que podem ser trabalhados de baixo custo, que o produtor com pequenas alterações de manejo ajuda o animal a produzir melhor, né? Por exemplo, a questão de sombra, pode ser um sombrite, pode ser uma árvore, pode ser um barracão, que é um pouco mais caro, mas existem estudos que falam que se você aumentar meio litro de leite por vaca, já compensou uma ação que você teve no bem-estar animal ali para os próximos anos. Então é sempre bom pensar nessa questão, porque vai dar retorno com certeza. E se precisar de ajuda, procura aí a gente lá no escritório do IDR Paraná, fica ali entre a CISA e o antigo pronto atendimento. A gente está à disposição, fazendo aí uma visita na propriedade, fazer uma avaliação, tentar ajudar aí o máximo os produtores aí do nosso município. É isso aí, gente. E vamos encerrando, então a gente vai fechando mais um Com Você Agricultor, um programa realizado pelo IDR Paraná, antiga Emater. Foi ótimo ter a sua companhia. Na semana que vem estamos de volta, contamos com a sua presença novamente. Acompanhe-nos nas redes sociais, nos contate pelo telefone 3268-2020 ou diretamente lá no nosso escritório ou pelas redes sociais. Até logo, gente. Um grande abraço a todos vocês.